Então, nós estamos aqui conversando com o Dr. Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante. Quem não assistiu ao primeiro bloco, eu lembro que o professor Francisco Queiroz é doutor em Direito, professor titular de Direito Administrativo, foi presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é orientador de dissertações de mestrado, teses de doutorado, atual diretor da Faculdade de Direito do Recife. Enfim, tem uma vida profissional bastante atuante, quer no campo acadêmico, quer no campo prático judicial. Bom, mas eu creio que antes de falar sobre o Código de Processo Civil e sobre as novidades que ele propõe, cabe discutir quem aplica o Código de Processo Civil, não é? De alguma maneira, nós podemos começar a pensar também no Brasil sobre os critérios de escolha das autoridades judiciais, se o processo for judicial, mas também das autoridades administrativas, quando o processo é administrativo. E no Brasil, há um certo descaso, desinteresse, acho imotivado com relação ao processo administrativo, independentemente do caso do CARF, que está agora assumindo proporções muito fortes. E aí, como professor de direito administrativo, não acho que o processo administrativo ele é um pouco esquecido no Brasil? Não tenho a menor dúvida. Quando, no início dos anos 90, eu fiz o meu doutorado em Portugal, uma das coisas que me chamou mais atenção foi em toda a Europa o esforço para aprimoramento dos procedimentos administrativos, porque isso é um redutor de judicialização. Se você consegue ter um bom processo administrativo, você tem e processo administrativo democrático, com a participação regular, você tem uma redução enorme em relação à judicialização. Eu me lembro de um estudo muito bom do hoje finado Eduardo Garcia de Enterria sobre essa matéria. E um país que não tem tradição de direito administrativo foi o grande responsável pelo desenvolvimento do processo administrativo, que foi exatamente os Estados Unidos, com o chamado APA, o Código, o Act do Procedimento Administrativo de 1946. E depois esse modelo foi exportado pela Europa, porque se dizia, quanto mais as pessoas que vão ser afetadas por uma norma, por um regramento qualquer, puderem participar da sua contribuição para a formação daquele ato normativo, menos haverá conflito. Isso está provado. O Brasil, em toda a América Latina, foi um dos países mais atrasados em termos de evolução do processo administrativo. Tivemos a lei federal de fevereiro de 99, mas veio muito depois da lei argentina, da lei uruguaia, da lei chilena, da lei colombiana, da lei venezuelana, da lei peruana. Eu te pergunto por quê? Porque na Europa, a França, muito em razão da desconfiança que Napoleão, com razão, possuía dos juízes, o processo administrativo tem uma significância enorme, ao ponto de, quando se trata de poder público, Estado, quem julga Estado é o Estado. Mozinho da Silveira importou isso para Portugal. Isso. E Portugal, às vezes, é apontado como o algoz de várias falhas nossas no âmbito jurídico. Mas, enfim, se Portugal teve uma tradição francesa e nós tivemos uma tradição portuguesa, o que se deve essa atrofia do processo administrativo? Mas eu estou falando não é nem do processo, porque no modelo do período imperial nós temos um sistema de jurisdição administrativa, chamada jurisdição contenciosa, mas eu estou falando do antecedente. Procedimento administrativo como forma de evitar a judicialização, quer no modelo da justiça administrativa francesa, quer no modelo da justiça especializada alemã, quer no modelo da justiça comum inglesa. O aperfeiçoamento dos procedimentos. A questão do CARF é um exemplo típico. Nós tivemos só para as pessoas entenderem, quem não lida com essa área, toda vez que alguém, por exemplo, é autuado pelo fisco, ele tem uma primeira instância, onde é julgada a matéria no âmbito fiscal, um recurso, e depois vai à instância superior em Brasília. Esse órgão julgador em Brasília, o CARF, ele é formado de modo paritário, com metade da representação oriundo dos contribuintes, através dos vários segmentos econômicos, e a outra metade do corpo fiscal. Eu penso que isso é um próximo caminho. Quando as entidades de classe, Confederação Nacional da Indústria, etc., indicam seus representantes,
eles vão funcionar quase que como advogados desses entes. Enquanto do lado fiscal teríamos uma situação mais neutra, mas basta que alguns poucos do lado do corpo de servidores seja seduzido, convencido, ou seja lá por que argumento, para as teses privatistas, no sentido do empresariado, e o ente público ficará em desvantagem. Eu penso que o caminho mais adequado é um caminho que Pernambuco já teve. Concursos públicos para julgadores tributários de primeiro grau, que não eram auditores, porque estariam também muito com o viés fazendário, e concurso público para conselheiro do Conselho de Recursos Fiscais. Então nós tínhamos um órgão julgador de segundo grau de pessoas concursadas, apartadas da administração, e um órgão julgador de primeiro grau apartadas da administração. Nem eram do lado empresarial e nem eram auditores. Eu penso que esse seria o melhor caminho. Não essa estrutura paritária que, no meu entender, não funciona bem. E o nosso caso está o exemplo que está sendo objeto de grande investigação agora. Bom, há pouco tempo, acho que semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tratou de convalidar, mais uma vez ratificar a teoria do domínio do fato. Certo. A teoria é esta que o Supremo Tribunal, na leitura do Supremo Tribunal Federal, teve a aplicação no caso do mensalão. Isso. Atualmente, o Brasil também passa por discussões no âmbito do processo judicial, processo administrativo, Ministério Público, discussões muito intensas, e estão sendo interpostas, o que é natural, medidas judiciais para liberar alguns empresários, grandes empresários do Brasil, e a teoria do domínio do fato vem, de alguma maneira, impedindo. Em linguagem mais simples, se eu sou dono de uma empresa e essa empresa sistematicamente vem adotando um procedimento irregular, ilegal, eu devo conhecer esse procedimento. Eu, um juiz já antigo, infelizmente ou felizmente, mas antigo, às vezes eu escuto um empresário afirmar que não, ele conhece da parte comercial, empresarial, mas essa parte de contabilidade ele deixa com o contador. O contador é absolutamente ele, o contador, pessoalmente responsável por tudo que a empresa vem fazendo, porque essa não é a vocação dele, a de controlar a contabilidade. Portanto, ele deve ser não responsabilizado por essas atitudes. Aí eu te pergunto, teoria do domínio do fato. Eu deve ter pensado muito sobre ela. Eu mesmo já participei de algumas sessões no TRF da 5ª Região, onde esse assunto chegou a ser discutido. O que pensa? Eu penso que a nossa jurisprudência é uma jurisprudência quase que angelical. Eu, em agosto do ano passado, um mês antes de me aposentar, tive a oportunidade, com mais outros magistrados federais, de participar de várias oficinas de trabalho nos Estados Unidos, num evento em 4 cidades organizados pelo Departamento de Estado. E o que verifiquei foi uma visão sobre certas coisas, como presunção de inocência, que são muito mais próximas do que eu penso do que o que vislumbra aqui. Nós sabemos que esse alargamento da presunção de inocência veio no Brasil para a modificação do Código de Processo para beneficiar o delegado Sérgio Fleury, que era muito conhecido na época do regime ditatorial. Eu vi nos Estados Unidos um indivíduo... Para lembrar o pessoal, presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado e sentença penal condenatória. Nos Estados Unidos, eu assisti 2 julgamentos em cortes federais, onde após a conclusão do julgamento, onde foi reconhecida a culpa do acusado, ele saiu do tribunal preso e foi recorrer preso. E depois disso nós fomos conversar com a juíza que presidia a sessão do julgamento. E até levei essa discussão na visão brasileira sobre presunção de inocência. E eu disse, veja o seguinte, depois de um órgão judicial fazer todo um estudo processual e chegar à conclusão da culpa de alguém, a presunção passa a ser de culpa ou de inocência. No raciocínio normal, a presunção é de culpa. Nós temos vários e vários casos no Brasil onde as provas são flagrantes e se diz, não, eu vou dar um exemplo sem citar a cidade, um prefeito da cidade de Sergipe, ele
2 dias antes de deixar o mandato, ele comunicou à agência do Banco do Brasil que no dia seguinte ia sacar os saldos de todos os convênios do município. E sacou mais ou menos 3 milhões de reais. Levou vários sacos, botou o dinheiro dentro e ele, o secretário de Finanças, ele levaram o dinheiro. Eu, como juiz do TRF, a pedido do Ministério Público, decretei a prisão desse indivíduo. E aí foi ao STJ, e um ilustre ministro que atua na área criminal disse que não havia condições de deixá-lo preso face à presunção de inocência. Que presunção de inocência? A presunção de inocência não é absoluta, ela é relativa. Nós no Brasil estamos dando um caráter quase absoluto a uma presunção que ela é relativa. Antes, prova flagrante, o prefeito foi às vésperas de deixar o mandato, na agência do Banco do Brasil, sacou em saco de estopa o dinheiro e deu fim ao dinheiro, comprou carro, comprou uma série de bens em nome da cunhada, em nome da mulher, em nome de terceiro. E a gente, quando a justiça adota essa postura, no meu entender, ela está simplesmente criando para o conjunto da população uma situação de extremo descrédito e que a Constituição não ampara. O que ampara é a conveniência, porque é muito mais fácil eu manter preso alguém que é pobre, que comete um crime de base como estupro, assassinato, tráfico de droga, etc., do que alguém que comete um crime com o sistema financeiro. O que comete crime com o sistema financeiro, ele vai conseguir refinar essa presunção de inocência por muitos anos. Mas aí eu te pergunto, a questão da transposição acrítica do direito estrangeiro. É péssimo. A pessoa pode chegar e dizer, olha, mas a presunção de inocência é vista assim nos Estados Unidos ou na Europa, sim, porque a presunção de inocência não é um instituto autóctone do Brasil. É porque a população, ela encara o delito financeiro como sendo algo mais grave. No Brasil, não. No Brasil, o brasileiro comum, quando verifica que alguém burla o fisco, quando verifica que alguém faz uma contabilidade paralela, é quase que um vingador. Olha, se eu não conseguir burlar o fisco, ele conseguiu. Então, de alguma maneira, ele vê aquela pessoa como sendo um herói. Será que a população brasileira não de alguma maneira, estaria compactuando com essa postura jurisprudencial? E para atiçar ainda mais, o Brasil não é um só. O Brasil tem regiões muito diferentes. Há assimetrias internas no Brasil, culturais, inclusive, muito fortes. Então, será que não existe um amolecimento da jurisprudência em umas regiões bem mais do que em outras regiões? Será que a população, dentro de um sistema coronelista, ela não aceita muito mais o que o coronel faz do que dentro de um sistema em que o coronelismo já, de alguma maneira, está morrendo? Há um livro muito interessante de um autor argentino chamado Carlos Nino, é Um País à Margem da Lei. Esse livro é sobre a Argentina e mostrando que as elites argentinas, elas conseguem não ver a elas aplicada a lei, ou quando a lei em tese se aplica, ter mecanismos procedimentais para afastar essa aplicação. Quando nós temos um país com extrema desigualdade, um país nos 2 últimos anos de crise, a população na parte baixa sofreu muito, mas o topo não teve redução de renda. Esse topo sem redução de renda, ele muito facilmente influencia o judiciário, sobretudo no seu topo. Ele faz com que certas condutas não apareçam como condutas muito criminosas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me deparava como julgador, com um banqueiro, que ele prejudicou 30 ou 40 mil poupadores, e ainda estava num bom gabinete, protegido por uma estrutura de Estado, eu diria que ele é muito mais delinquente do que um indivíduo banguelo que foi estourar um caixa eletrônico, porque aquele estava sujeito a morrer. E ele não. Ele tinha toda uma estrutura para protegê-lo, se apropriar de valores absurdos e ter ainda uma série de mecanismos processuais para fazer com que a lei sobre ele não se aplique. Eu digo que nós, o jurista formal brasileiro, ele é um autista no sentido próprio, com todo respeito aos autistas. Ele ou não está vendo o que acontece porque não consegue enxergar, ele está apegado a seus textos formais, ou ele não consegue enxergar porque não quer. Mas aí eu te pergunto, a questão dos critérios de escolha.
É natural, dentro de um sistema de financiamento de campanha que nós possuímos, que o empresário, eu digo empresário porque são milhões e milhões apostados em candidatos mais variados de partidos, às vezes únicos. Ele aposte em um candidato que tenha um perfil favorável a ele. E no momento em que ele aposta em um candidato que tem um perfil, e aposta alto, em um perfil de um candidato que é favorável a ele, esse candidato eleito, os nossos critérios de escolha das autoridades judiciais necessariamente passa pelos políticos. É impossível você imaginar chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, não é? Sem ter, naturalmente, a solidariedade dos políticos. Só lembrando, para quem não conhece, para chegar ao Supremo, os critérios são critérios bastante, digamos assim, largos, conceitos um tanto indeterminados. Não é necessário que a pessoa tenha uma reputação considerada ilibada e um notável, um considerável saber jurídico. Por outro lado, no STJ não existe o quinto, mas o terço. Né? Um terço de desembargadores federais, um terço de desembargadores estaduais e um terço variando entre advogados e membros do Ministério Público. De tal ordem que também não é incomum que nesse terço dos desembargadores federais e estaduais estejam presentes as pessoas provenientes do quinto dos tribunais jurídicos. Um bom percentual regionais federais. Aliás, tem um aluno que fez um trabalho sobre isso, estamos tentando publicar um trabalho estatístico sobre isso. Pois bem, aí eu te pergunto, uma vez no mestrado que eu te convidei disse que o assaltante de banco, ele era muito mais corajoso do que um cara que comete um crime financeiro e depois uma tecla. E eu termino concordando, afinal de contas, ele é corajoso, mas ele é o assaltante de banco, mas às vezes ele não tem a mesma percussiência do empresário, que escolhe o político, que vai escolher o ministro. Esse sistema é possível mudar ou é impossível? Eu lembro que na Itália não funciona assim. Veja, o grande problema, isso é a consequência, o grande problema é a causa, que é exatamente a desigualdade da sociedade. Vamos pegar um exemplo de um juiz de carreira da Justiça Federal. Todos ingressam por concurso público, os do primeiro nível. Depois são promovidos a depender, metade por merecimento, metade por antiguidade, no âmbito de um tribunal. Mas para irem desse primeiro grau para o segundo grau, o percentual de juízes que serão promovidos, independente de qualquer ingerência política, ele é pequeno. Porque a cada 10 serão quantos? 2 são do quinto constitucional, a advocacia e o Ministério Público, ficam 8. Dos 8, 4 irão, digamos, pelo passar do tempo. E 4 dependerão de quê? De uma lista tríplice, organizada pelo tribunal, encaminhada à presidência da República, que escolherá um. Aí vem a pergunta: quantas vezes na vida o ou a presidente da República conhece aquele indivíduo? Ele vai conhecer, sim, os governadores, os senadores, os deputados que vão cercá-la para fazer a indicação. E quando vai ao Supremo Tribunal de Justiça, mais ainda. Imagine quantos desembargadores existem no país inteiro, já haverá um contexto político para ele ingressar numa lista no Superior Tribunal de Justiça e depois muito mais forte a presidente indicar. E no Supremo Tribunal Federal, absolutamente político. Não podemos deixar de lembrar aos espectadores dessa entrevista que nós tivemos no Brasil um médico no Supremo Tribunal Federal, Floriano Peixoto, irritado porque um habeas corpus foi negado. O habeas corpus foi negado, mas não foi por unanimidade. Indicou o médico, que era o secretário de Saúde Pública do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, que passou lá cerca de 11 meses, e a questão das autorias de livros. Na biblioteca tradicional da Faculdade de Recife, tem um livro dos agravos nos tribunais, de autoria de Barata Ribeiro. Alguém fez para ele, óbvio. Depois de 11 meses, ele voltou à vida política e deixou o Supremo. Então, assim, essas indicações podem ser excepcionais. Isso não significa que todos que chegam lá sejam ruins. Por exemplo, o Fachin é um indivíduo muito preparado.
outros que chegaram nem tanto, mas não é esse o argumento de se chegar. Isso é digamos assim, é uma adjetivação que facilita a indicação, mas não é o argumento. E o Senado da República, que é um ente que pelo artigo 52 da Constituição faria a sabatina, não exerce aquele papel que aquilo que foi o paradigma que é o Senado americano exerce, verificar a fundo e rejeitar. O Senado brasileiro nunca rejeitou um candidato para o Supremo Tribunal Federal. Isso não significa dizer que não rejeitou porque todos os candidatos são muito bons. Não rejeitou porque no passado não tinha coragem de o fazer. Talvez um dia desses rejeite por questão só de conveniência política. Mandato. Eu te pergunto o seguinte, alguns falam que se o ministro do Supremo Tribunal Federal tiver um mandato, isso o fragilizaria politicamente e seria ruim para a imparcialidade das decisões no Brasil. Porque fora do Brasil, nós temos no sistema europeu a figura do mandato, variando entre 8 e 12 anos. No modelo europeu. Modelo europeu. Lembrando que, de repente, um professor que vai ser ministro da Corte Constitucional, ele, encerrado o mandato, ele volta a ser professor. Um juiz, a mesma coisa, volta a ser juiz. Aí se diz, olha, isso não funcionaria no Brasil. Bom, eu pergunto, existe a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, causas de até 60 salários mínimos. O juiz, ele funciona na Turma Nacional e depois volta a ser juiz. Existem os tribunais eleitorais. Isso. Eu sei que foi, durante algum tempo, juiz do Tribunal Eleitoral. E no Tribunal Eleitoral também há a figura do mandato. Então o Brasil tem no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, na Turma Nacional de Uniformização, mandatos. Poderia ter também no Supremo Tribunal Federal mandatos? Eu penso que não. Eu penso que, aí eu vou lembrar o velho Comenan, que era um dos primeiros administrativistas franceses. Eu tenho esse livro dele, de 1840, onde ele começa dizendo, cada país com seus problemas, cada problema com suas soluções. Ele começa, e a gente começa vendo o seguinte, quando eu digo, o Supremo poderia ter mandato. E quem iria fazer as indicações para os mandatos? Nos países a que se referiu, o parlamento. E aí, se alguém... Variação, né? Por exemplo, existem os juízes cooptados no próprio judiciário, no caso de Portugal. Indica, no caso 6, existem aqueles juízes provenientes da Casa Legislativa, aqueles juízes provenientes das universidades. Isso é verdade. Mas no caso de Portugal, por exemplo, eu estudei a fundo, inclusive trabalhando lá no tribunal. Isso é o formal, na prática não é assim. Na prática, no sistema português, no mundo dos fatos, que é onde a gente vive, eles verificam quantas cadeiras cada partido tem no parlamento e eles reservam para que cada partido, digamos, sopre ou indique quem é que ele quer. Isso é indicado por cota. Esse é assim que funciona em Portugal. Desde quando eu ia lá no começo e até hoje, sempre funciona assim, é cota partidária. Agora imagine... De todos os partidos. De todos os partidos. Não é apenas de um. Não, eu respeito as cotas partidárias. Se alguém achar, e eu não estou criticando a pessoa, que nós temos, por exemplo, um Senado eficiente, com um grande presidente, o Renan Calheiros, cuja idoneidade moral ninguém põe em dúvida, um Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, e uma bancada extremamente qualificada, técnica e eticamente, alguém que pense assim pode defender essa tese. Mas são todos eleitos. São eleitos, mas se eu tivesse 10 milhões de reais, eu era eleito, sem precisar de nada. E aí, aí vem a questão que eu penso. Eu assisti, porque foi uma oportunidade que eu estava na Inglaterra, há não muitos anos agora, quando eles transformaram a sessão de julgamento da Corte da Câmara dos Lordes em um Supremo Tribunal Federal. Eles entenderam, e eu acho que corretamente, que aqueles lordes tinham que ser vitalícios, para não sofrer influência política alguma. Eu penso que, com todos os defeitos do sistema vitalício, se nós tivermos um rigor na indicação das pessoas, ele é o melhor. Por quê?
Porque a influência, nós tivemos alguns ministros indicados ainda na época do presidente Figueiredo, que foram ministros até pouco tempo do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros, porque com o tempo, eu diria, eles vão se desapegando das raízes. Aquele que é de mandato, não. Tem uma expressão que na Inglaterra há uns estudos em relação a isso que eles chamam o day after. O day after dos julgadores das cortes constitucionais europeias. E isso acontece em Portugal, isso acontece na Alemanha. O indivíduo, quando está no último ano do mandato, ele, depois de ser membro daquela corte, ele não quer voltar para o cargo que ele tinha antes, ele quer arranjar alguma coisa. E normalmente há uma tendência de certo enfraquecimento na capacidade dele de julgar com isenção. Mas eu te pergunto. Isso a gente estuda mais sociologia. Ficando com Portugal. Certo. Antes do Tribunal Constitucional, houve um Conselho Constitucional. Isso. Jorge Miranda foi conselheiro. Isso. E Jorge Miranda, depois desse... Aliás, eu queria ratificar realmente em Portugal, tem a questão das cotas. Eu estava no Tribunal Constitucional Português pesquisando, aí a bibliotecária, me vendo ali, tão interessado, disse, olha, eu acho que eu tenho um trabalho que tem, realmente você vai gostar. E o trabalho era exatamente sobre isso, de um italiano, de um norte-americano, de uma outra pessoa de um outro país, analisando a Corte Constitucional Portuguesa a partir das cotas dos partidos políticos. E ela também acrescentou, olha, o professor Jorge Miranda, ele sempre está por aqui. Quer dizer, mesmo depois de ter exercido, não foi, digamos, ministro, juiz do Tribunal Constitucional, foi conselheiro, algo antecedente. Mas ele continuou com a atividade intensa, com a produção intelectual intensa. Então, isso é possível. É possível. Veja um exemplo do Tribunal de Contas da União, que antes... também, aliás, foi quem me indicou, Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo de Souza, que foi meu orientador no doutorado, e muito em função do que me falou a respeito dele. Vou estar com ele numa banca em setembro. Quando em 82, em Portugal, foi instituído o Tribunal Constitucional, quem era o secretário responsável pelo encaminhamento do Tribunal Constitucional no Parlamento era o professor Marcelo Rebelo de Souza. Isso. Vai estar com ele, ou seja, professor catedrático de Direito extremamente qualificado. Extremamente qualificado e atuante, até hoje. Por isso que eu volto ao autor, cada país com seus problemas, cada problema com seus. Imagine no caso brasileiro. Até a Constituição de 88, o presidente da República indicava todos os membros do Tribunal de Contas da União. E aí se dizia, isso não pode ser porque vai ser uma indicação governista, isso tem que passar a ser do parlamento na maioria. E é o que acontece, né? O modelo dos 2/3. Aí eu pergunto, melhorou? Mas ele dizia sobre o mandato o seguinte, Marcelo Rebelo de Souza, dizia não, ele disse quando defendeu o Tribunal Constitucional Português, falava, olha, em uma democracia, cargo político, para haver democracia, tem que ter mandato. Então, se o Tribunal Constitucional é um tribunal político, ou como já chama, jurídico político, ciências jurídico-políticas, então é natural que cargos políticos sejam exercidos de maneira provisória. Então, se é assim com todos os cargos políticos, também deveria ser assim. Mas essa situação existe, por exemplo, quando nos Estados Unidos são nomeados os dirigentes das agências reguladoras, que lá tem uma atuação muito forte, inclusive há matérias que não vão ao judiciário. O Senado americano se preocupa o seguinte, tem que ser, que eles chamam bipartidários, porque praticamente só existem 2 partidos. Se eu tiver numa agência ou commission americana 5 cargos de direção, 3 tem que ser de uma tendência e 2 de outra. Mas acontece que o Brasil não tem essa tradição. Por exemplo, nos tribunais, nas agências reguladoras, em direção de Banco Central, em todas essas situações, onde nós temos uma indicação, ela será sempre do governo. Ou do governo, ou dos partidos de apoio ao governo. E quando nós temos, como temos hoje, uma situação de uma pulverização do poder, o PMDB indica tantos, o PR indica tantos, o outro indica quanto, fica nenhuma uma harmonia na forma de atuação, ela existe. Então, para mim, isso é muito perigoso. Então, no próximo bloco, nós vamos falar, agora sim, sobre o novo Código de Processo Civil. Nós vamos pegar o novo Código de Processo Civil, para e passo.
cada parte do novo Código de Processo Civil e as mudanças que ele propôs. Esse vai ser o objeto da nossa conversa no próximo bloco. Espero que vocês estejam gostando.